produtor rural e o meio ambiente. Bem-vindo ao Paracatu Rural. A Irriganor, Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, juntamente com o Sebrae Minas, Prefeitura de Paracatu e a mineradora Kinross, realizam o diagnóstico ZAP, Zoneamento Ambiental e Produtivo, da subbacia hidrográfica do Córrego Rico, em Paracatu, Minas Gerais, para detalhar tanto no que se refere à presença de arsênio no córrego, quanto à potencialidade hídrica para fins de produção agrícola e pecuária. Em 2020, o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, suspendeu todas as outorgas de captação de água do Córrego Rico para fins de dessedentação animal e humana e irrigação, pois foi identificado naquele momento presença do mineral arsênio. Thales Pinto é geógrafo, representante da empresa Hidroconsult. Contou ao Paracatu Rural como está sendo realizado o ZAP do Córrego Rico. Thales, bem-vindo ao Paracatu Rural, obrigado pela sua participação, trazendo então essas informações importantes aqui para o nosso ouvinte e internauta a respeito desse zoneamento ambiental e produtivo muito importante. Paracatu já teve duas bacias hidrográficas com o ZAP. Na nossa região também tem o Ribeirão das Almas, que foi realizado, foi um dos primeiros em que a Irriganor encabeçou, logo na sequência veio o do Santa Isabel e posteriormente o do Entre Ribeiros. Agora está sendo realizado então na bacia hidrográfica do Córrego Rico. O principal motivo dessa movimentação foi justamente essa, dessa identificação do arsênio ali em um determinado trecho do Córrego Rico, não é isso? Bom dia, bem-vindo ao Paracatu Rural. Bom dia, Franz. Então, a gente foi contactado no início do ano pela a dona Rovena, pela representante da Irriganor, a presidente da Irriganor, nos contactou no início do ano sobre a possibilidade da gente realizar esse estudo na bacia do Córrego do Rico. A gente teve a experiência anterior, no Santa Isabel, que a gente realizou os ZAPs do Santa Isabel e do Ribeirão das Almas. Então foram dois estudos que foram muito bem sucedidos e bem aceitos pela comunidade, dessas bacias, e com um resultado muito favorável assim, em termos de viabilidade de novos recursos, de ampliação das infraestruturas de uso múltiplos naquela bacia. E aí a Rovena nos contactou sobre a possibilidade da gente realizar esse estudo no Córrego Rico, com o intuito da gente levantar essas questões que você mencionou aí e propor outras ações que promovam assim, um desenvolvimento de forma sustentável, até para ampliação e melhoria tanto da agricultura irrigada quanto da agropecuária. Então a gente agora está a campo esses dias aqui em Paracatu fazendo esse levantamento, A gente já fez uma prévia, escritório já levantou alguns dados, fizemos uso e ocupação do solo, que são os princípios do ZAP, já levantamos relevo, geologia, geomorfologia, os recursos hídricos. Agora a gente está fazendo esse trabalho de campo para depois a gente fazer esses cruzamentos e propor um potencial de adequação para a bacia do Córrego Rico. Entendi. Thales, a gente vai aprofundar mais nesses detalhes aí nessa prosa nossa aqui, mas eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é o ZAP, Muito bem. O ZAP, ele é uma ferramenta de governo, virou decreto em 2014, chamado Zoneamento Ambiental e Produtivo de Subbacias Hidrográficas. A partir de 2014, a gente começou a elaborar vários e vários estudos em bacias hidrográficas onde havia um conflito pelo uso da água, principalmente na região do Triângulo Mineiro e agora se expandindo pelo noroeste de Minas. Então, essa metodologia ela envolve basicamente 3 estudos, que é de uso e ocupação do solo, de potencial de uso conservacionista e o estudo da disponibilidade hídrica daquela bacia. Então a gente pega todos esses estudos básicos através de imagens de satélites da base oficial do IGAM para fazer a disponibilidade hídrica. Então a gente levanta todo o uso e ocupação do solo atual daquela bacia, depois faz o potencial de uso conservacionista usando as ferramentas de relevo, declividade, geologia e litologia. Então a gente identifica toda a feição física daquela bacia com aquele uso do solo, começa a cruzar essas informações numa álgebra de mapas, onde a gente tem ali
o potencial e limitação daquela região. Então, após isso, a gente propõe, né, um potencial de adequação para cada território que a gente identificou algum conflito ou não naquela subbacia. Entendi. Bom, é um diagnóstico até mais bem detalhado para o nosso ouvinte entender, mais bem detalhado, por exemplo, que um hemograma. Que o hemograma tem aqueles, praticamente todos os exames, eles vão dar uma lista de itens que tem ou que não tem, que já tem um parâmetro e tal. Para um diagnóstico como esse daqui, é quase que exclusivo. É claro que você tem aí o seu conhecimento que você adquiriu na faculdade, nas suas especializações, e que você aplica tudo isso com outras informações que você tem para poder realizar essa atividade. Mas cada diagnóstico ZAP, ele é único, né? Você teria como, por exemplo, para o nosso ouvinte, já que a gente falou tanto aqui, por exemplo, do ZAP do Santa Isabel, que interessa muito quem está aqui na cidade, pelo fato de que lá a gente tem a utilização da água para o abastecimento aqui na zona urbana, né? Diferente, por exemplo, lá do Córrego Rico e também do Entre Ribeiros. Então, teria como você já fazer algumas observações com relação, fazer tipo um comparativo para a gente? Tem sim, Francisco. Então, os ZAPs, né, a gente chama esse ZAP, esse zoneamento ambiental produtivo, de uma ferramenta de interrogação. Então, dependendo da pergunta que aquele território nos demanda, a gente busca resposta para poder solucionar ou minimizar aquele problema que foi identificado. Na parte hídrica, você falou de hemograma, a gente chama lá de hidrorragia. Então, a gente faz como se fosse um exame mesmo daquele curso d'água. Então a gente vê se ele está com muito sedimento, com pouco sedimento, então a água que está entrando e que está saindo daquela bacia, para poder identificar possíveis causas de degradação, de erosão ou até de contaminação. Então cada ZAP ele tem uma resposta diferente para cada território. Então a gente tem aquela premissa básica dos 3 estudos, mas cada território tem uma especificidade diferente e a gente responde de acordo com a demanda daquele território. Então, o ZAP não é uma ferramenta fechada. Então, a partir de cada demanda, a gente tenta propor alguma alternativa para poder solucionar ou minimizar aquela situação. Não saia daí, a gente continua essa prosa depois do intervalo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? O que provocou a realização do ZAP do Córrego Rico pelos produtores rurais, através da Irriganor, não foi conflito hídrico, ou seja, menos água do que é necessário para a realização das atividades agropecuárias, mas sim o episódio que aconteceu em 2020 com a identificação da presença de arsênio no córrego. O geógrafo Thales Pinto fez um comparativo deste diagnóstico com o que foi realizado na subbacia hidrográfica do Santa Isabel, da qual a água é utilizada tanto para atividade de agricultura e pecuária, quanto para o abastecimento da zona urbana de Paracatu, Minas Gerais. O ZAP do Santa Isabel, naquela época, identificou os pontos negativos que prejudicavam a bacia hidrográfica, sugerindo soluções para resolver esses problemas, bem como formas de ampliar a produção de água. Então, como eu falei anteriormente, o ZAP ele responde as questões de acordo com a demanda de cada região hidrográfica que a gente trabalha. No Santa Isabel, o problema maior que foi identificado foi a disponibilidade de água, tanto para o abastecimento urbano quanto para a irrigação. Então, a gente propôs alternativas, através de construção de barramentos maiores que atendam uma coletividade,
e tanto para o abastecimento quanto para a irrigação. Então esse estudo já está sendo agora mais elaborado, né, de forma mais executiva, a construção de estradas, né, para evitar as estradas ecológicas, a gente chama, para evitar erosões e carregamento de sedimento para dentro do curso d'água. Já no Córrego Rico, a gente viu que o problema da disponibilidade de água não é tão o fator limitante para aquele território. O maior gargalo aqui hoje é o arsênio, né, que foi detectado aí em 2020, que suspendeu as outorgas, paralisou as atividades e gerou enorme prejuízo aí, para os agricultores. Agora, o que é? Foram feitos vários estudos, então é aquela culpa que se jogaram na mineração, viram que não é propriamente dito isso, então já tem estudos prévios aí mostrando que o próprio solo daquela região, ele carrega esse minério na sua composição, então com o passar do tempo esse minério, né, essa evolução do solo faz com que esse minério seja carreado aí. Então os níveis é que preocupam. Então a gente vai agora, a gente está a campo, então a gente está identificando alguns pontos, né, onde tem a mineração, o que pode estar sugerindo esse problema, para depois a gente propor algumas alternativas de monitoramento. Certo. Então um monitoramento mais efetivo, um monitoramento constante, tanto por parte do órgão público, quanto por parte dos empreendedores. Então, para que ninguém saia no prejuízo, tanto a mineração quanto a atividade agrícola e pecuária, a gente tem que propor algumas alternativas, né, que o ZAP ainda vai tentar responder, que minimizem esse problema e que todos possam usufruir daquela coletividade da bacia hidrográfica, porque o impacto em uma propriedade reflete em outra. Então a gente tem que tentar sanar esses problemas. Thales também explicou quais serão as análises realizadas. Então, Franz, a Irriganor, há um tempo atrás, ela contratou um professor especialista nessa área. Então ele fez um diagnóstico muito completo, levantando todos os problemas do arsênio. Tanto é que esse diagnóstico, e através do estudo de solo de um professor aqui da região, eles conseguiram liberar novamente essas atividades. Só que ainda tem esse problema. Então o que a gente pretende ainda, depois de fazer as análises do ZAP, é tentar fazer um monitoramento mais efetivo, um monitoramento nem que seja constante desses níveis, para que não prejudique a irrigação e nem a atividade agropecuária e muito menos a atividade minerária que tem naquela bacia. Então o ZAP vai propor essas alternativas de monitoramento de forma mais efetiva e eficiente. Já se sabe qual é o ponto exato onde tem essa elevação de nível, onde está mais concentrado o arsênio? Ainda não. Então a gente tem que identificar então agora. Vai ter que identificar. Então a gente está fazendo alguns pontos de campo para depois, numa proposição de adequação, a gente fazer os pontos de monitoramento. Entendi. Então vai ter que esperar, por exemplo, uns 6 meses para poder identificar exatamente onde é que está isso? É assim? A partir do momento que a gente finalizar o estudo do ZAP agora, em outubro, a gente já entrega um pacote de alternativas. E aí cabe a coletividade daquela bacia se mobilizar, né, para poder fazer as ações ali de monitoramento. Então, a partir que a gente entrega ao ZAP, eles têm que se mobilizarem, se organizarem para poder fazer levantar esses procedimentos. A subbacia do Córrego Rico será subdividida. E o Thales explica melhor isso aí pra gente depois do intervalo. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom?
Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Após a suspensão das outorgas para uso de água do Córrego Rico em 2020, a Irriganor buscou junto ao IGAN explicações, providenciou análises laboratoriais da água e contratou especialistas no assunto para realizarem uma análise da situação. Após isso, foi comprovado que a quantidade de arsênio presente na água não seria suficiente para contaminar os grãos produzidos naquela região após as lavouras serem irrigadas com a água do córrego. As outorgas foram então liberadas pelo IGAN. Segundo Thales Pinto, a subbacia do Córrego Rico será subdividida para que se possa monitorar separadamente cada afluente do córrego. O que a gente pensou-se até o momento e agora nos trabalhos de campo é dentro da bacia do Córrego Rico priorizar as subbacias, porque fica mais fácil de monitorar. Então a gente vai subdividir a bacia do Córrego Rico em outras subbacias, né, que são afluentes do córrego principal, e ali fazer esse monitoramento para ver a princípio de qual a subbacia que tem o maior potencial de arsênio, poluidor de arsênio. Aí, a partir daí, fixa os pontos de monitoramento onde é mais preocupante a situação. Então, para a gente não ter que fazer do todo, que a princípio fica muito custoso e muito difícil, a gente vai subdividir as regiões, né, dentro da bacia do Córrego Rico e priorizar as áreas ali de monitoramento, onde os níveis são mais elevados. Então é um diagnóstico que está sendo feito agora, mas que ainda vai, desse diagnóstico, criar um outro sistema para poder ter um outro diagnóstico para depois ter as soluções a serem tomadas. Basicamente, no português é isso aí que vai acontecer, né? A gente vai levantar os gargalos principais, propor as ações, e dessas proposições de ação vai surgir aí projetos e alternativas assim executivas daquele ponto. Então o ZAP vai levantar as principais questões hoje, não só do arsênio, mas também as áreas de recarga hídrica. Legal. Que precisam ser preservadas para aumentar ainda o volume de água. A recuperação de algumas estradas que a gente viu que está com problemas de carreamento de sedimentos. Então, tem algumas situações que a gente vai propor, até mesmo algumas áreas em que as APPs não estejam de acordo com a legislação, que ela possa também, que ela ali é uma grande protetora daquele curso d'água. Então, algumas ações nesse âmbito ambiental, para a gente poder também propor alternativas produtivas, que é aumento do potencial da agricultura daquela região. Tem muita localidade ali que a gente viu que tem pastagens muito degradadas, muito ruins, que precisam de sugestão de manejo mais adequado para que ele aumente a produtividade agropecuária ali. E para o pessoal da agricultura irrigada, a gente vê alternativas que aumentem também o potencial para a expansão da agricultura irrigada naquela bacia. Rapaz, esse é o... Eu vou dizer que sim, mais junto, assim, eu estou acompanhando. Esse é o terceiro ZAP, né? O Ribeirão das Almas eu passei bem por perto, foi o primeiro. O Santa Isabel a gente ficou bem intenso ali. O do Entre Ribeiros também acompanhou, não tão muito próximo quanto Santa Isabel. Agora é um outro ZAP que você está apresentando aqui, que eu estou ficando assim impressionado com tanta coisa que precisa ser feito ali. E assim, depende do tempo, depende do clima, depende do dia a dia, né? Um prazo. Olha, a gente precisa aguardar isso para poder observar isso, observar aquilo outro. A natureza ela é bem complexa. A gente precisa observar, anotar, pensar, tomar as ações, continuar observando para ver se deu certo ou se precisa fazer algum ajuste. É um pouquinho complicado essa questão aí, mas é extremamente necessário, tanto para a questão da sustentabilidade dos empreendimentos rurais que estão ali, da vida que está ali a vida animal, vida vegetal daquela subbacia, quanto para todo o restante inclusive, esse Córrego Rico ele vai cair no Paracatu? Paracatu. E daí então vai para o São Francisco e para o mar. Isso.
Então, quer dizer, a gente, lá no Córrego Rico, vamos estar fazendo um trabalho que vai beneficiar quem está, por exemplo, lá no Nordeste, que foi para a transposição do Rio São Francisco. É isso mesmo. Então, você tocou no ponto-chave, que é o desafio. Então, cada zoneamento para a gente é um desafio, porque a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Então, por isso que a gente tem muita cautela e muito cuidado ao levantar certos tipos de questão e de proposição. Então, a gente tenta trabalhar o máximo para levar alternativas e levantar as questões da forma mais assertiva possível dentro daquele território. Então, cada ZAP é um desafio que a gente tem e tem muito cuidado na hora de ser elaborado. E uma coisa que você falou aí, que também é muito dependente do recurso. A gente sabe que a recuperação ambiental é uma recuperação muito custosa, então precisa de mobilização. Então a Irriganor hoje, ela tem um papel fundamental no noroeste de Minas. Ela tem sido pioneira porque ela é uma associação produtiva, ela é uma associação de irrigantes, então, mas ela está preocupada com outras questões. Sim. Então, a importância da Irriganor no território do Noroeste Mineiro é fundamental. Então, a gente vê o trabalho deles, assim, a preocupação deles com o meio ambiente, com a sustentabilidade e com a produtividade, é claro. Então, eu deixo aqui, parabenizo a Irriganor pelo esse trabalho que ela vem fazendo ao longo dos anos aí. Muito bom, Thales. Eu quero te agradecer. É um assunto que, até para elaborar a pergunta, é um pouco difícil, porque são coisas novas que a gente nunca viu. Para você é até tranquilo, porque você já estudou muita coisa, então para realizar, de certa forma, é tranquilo, mas como você mesmo falou, é desafiante, né? E eu acredito que você deve fazer isso com muito prazer, né? Tá ali tentando descobrir qual é o problema e observando, tendo atenção em todos os tipos de detalhes, um detalhe de uma outorga, um detalhe de uma questão vegetal, de uma questão animal, de uma pastagem. São diversas variantes. Você olha para o céu, vê umidade, temperatura, são várias variantes. Eu acredito que deve ser algo assim muito prazeroso para você realizar. A gente que está ouvindo aqui já imagina que já é prazeroso ouvir, ainda mais para quem está realizando. Para a gente é desafiador, como eu falei, mas é prazeroso mesmo. A gente está podendo descobrir situações, propor alternativas e depois ver isso acontecer. A gente está vendo no Santa Isabel que esse diagnóstico tem vários aí pelo país, então tem, mas assim, esse diagnóstico virar uma ferramenta de execução lá na frente, você vê resultados aparecendo a partir daquilo que foi proposto, então do que foi estudado, que foi levantado, isso aí é muito prazeroso, então não tem preço. Obrigado então pela sua participação, um bom trabalho para vocês e final de outubro a gente se encontra novamente para trazer então com mais detalhes o que foi identificado, quais são as ações propostas para serem executadas ali com mais informações. A gente está aqui sempre pronto para receber você e toda a equipe aí que está realizando o ZAP. Tá joia, Francês. A gente que agradece, né, pelo convite de poder estar aqui, é um prazer, né, trazer o nome da Hidroconsult para o noroeste de Minas e fazer um trabalho em parceria com a Irriganor, que a gente já fez antes, e tendo continuidade a gente vê que o trabalho está dando certo. Okay. Então eu que gostaria de agradecer. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Bom, chegou aquele momento do abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pelo rádio e também pela antena parabólica TV Milagro. Você que nos acompanha pelo YouTube, Genivaldo Santos, Bruno Luiz Aguiar, Edilson Germano Martins, lá do Espírito Santo,
o Carlos Dilney Possamay, tem o Gerson de Jesus, lá de Coronel João Sá, na Bahia, Juscelândia de Jesus Dutra, o Marcos Vinícius Vieira da Costa, Denise Barbosa, Lorival Justino Vieira e também Ariadna Sena. No Instagram, Henrique Marlon, Catiusca Barbosa, tem Regina Barbosa, tem também o Breno Ardisson Braga, Caliton Júnior, Fabiana Giatti, o Gustavo Henrique Correia, a Elson Soares Muniz, Carla Mariana Batista e também Jéssica de Fátima Vanazzi. Um abraço a todos também que nos acompanham pelo Facebook e pelo podcast do Paracatu Rural, no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e tantos outros aplicativos. E um abraço aí para todo mundo da Case IH aqui no Brasil. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui com aquele abraço a todos, com muito obrigado pela atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Um beijão para minha esposa Paula, te amo. Até o próximo encontro, hein? Vou ficar esperando você. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.